Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o último livro da série Perdida. Infelizmente, está chegando ao fim a nossa saga dessa história tão linda, dessa série que assim nos prende, nos fascina do começo ao fim, personagens tão marcantes, tão carismáticos. E eu fiquei tão triste porque acabou, gente. Nós vamos falar então sobre Indomada, de Karina Ricci, o último livro, então, da série Perdida. E eu devo dizer que é lindo, é assim uma verdadeira celebração de todos os personagens que a gente já conhece, e é lindo, a história é linda. E nós vamos ter algumas visões diferentes na narrativa. Nós vamos ter a visão da Sofia, contando ali partes da história, entremeado ali com a narrativa das filhas da Sofia, né? A Ana Lu e a Marina. E o que vai acontecer? Eu acho a Sofia, especificamente neste livro, por ser um livro tão esperado, por ser um livro tão aguardado, né? A gente espera aquele fechamento com chave de ouro e tudo mais. Beleza, a gente tem isso. Só que eu queria, sei lá, uma coisa um pouco mais leve por parte da Sofia, né? É o último livro e logo nesse ela tá tão chata, né? Mais chata do que ela já é, digamos assim, porque chata no sentido assim, imatura. Ela vai brigar feio com o Ian ali por determinado motivo, mas vai brigar feio mesmo, a ponto de dormirem em quartos separados e tudo mais, por uma coisa que assim, o coitado também não tem culpa. Este livro, então, vai contar a história, vai focar na história de Ana Lu e Marina, né, que são as filhas ali da Sofia. E tudo começa, o motivo ali da treta entre ela e o Ian, acontece porque lá naquele livro Destinado, né, lembra? Aparece o personagem Alexander. Ele é tipo a fada madrinha, mas ele não gosta de ser chamado de fada madrinha. Ele é um assistente pessoal para assuntos místicos, né? E o que acontece? Ele tem uma visão de que a Sofia vai ter uma doença incurável ali naquela época, para aquela época, e ela iria morrer se ela não recebesse um medicamento que só estaria disponível lá no futuro. Então, ele tem essa ideia mirabolante. Ele sequestra o Ian para que, de uma forma ou de outra, o Ian pudesse trazer esse medicamento aí para a Sofia, quando ela viesse a adoecer, e aí, então, ela não morreria. Por que a preocupação, né, do Alexander? Ele era o quê, então? A fada madrinha do Ian? Ou da Sofia? Não, na verdade, no finalzinho, o Ian até questiona: você é a minha fada madrinha, por acaso? Ele disse não. O que acontece é o seguinte: eu estou protegendo o meu serviço, porque vocês vão ter uma filha, ela sim vai ser a minha protegida, e né, eu não podia deixar a Sofia morrer, porque se ela morresse, eu tenho que proteger desde o ventre ali, eu tenho que, né, zelar ali pela minha protegida. Então, por isso eu fiz tudo isso para poder salvar a Sofia, porque, na verdade, a minha protegida vai ser a filhinha que vocês vão ter. E eu ia ficar maravilhado. Nossa, nós vamos ter outra filhinha, né, e tudo mais. Beleza. Só que o Ian não conta nada disso para a Sofia. Ela já tinha uma filhinha, ele já tinha uma filhinha, que era a Marina. E depois, então, eles têm a Ana Lu, que é a protegida do Alexander, só que o Ian não conta nada. Então ele já tem isso na cabeça, ele já imagina que um dia o Alexander voltaria para ela, porque ele já sabia que ele era a fada madrinha dela, né? Ou a Pan da menina, da Ana Lu. Só que ele vai chegar um tempo em que a menina vai crescer e aí ele vai realmente se preocupar, porque Ana Lu, ela vai ter inclinação para ser médica. Inclusive, ela vai acompanhar o Samuel, inclusive ela vai acompanhar ali, né, o próprio tio Lucas. Eles vão permitir que ela acompanhe, que ela faça ali alguns procedimentos leves, algumas, sei lá, ajudar em alguma coisa, limpar ali ferimentos e tudo mais, enfim, ajudar no que for preciso. Mas o que ela quer mesmo é ser médica, ela quer estudar medicina, ela quer ajudar de verdade, ela quer ser cirurgiã. E ela tem um dom para isso, e esse é o desejo dela. E quando o Ian começa a perceber isso, que o desejo, o sonho dela é ser uma médica e estudar medicina, ele fica muito preocupado. Por quê?
porque as damas naquela época não podiam cursar medicina. Então ele já logo liga aos fatos. Então eu sei por que que a minha filha vai precisar de uma fada madrinha, porque aqui ela não vai conseguir estudar, não vai conseguir realizar o sonho dela, não vai conseguir cumprir o destino dela. Então é por isso que o Alexander, com certeza, em breve ele vai voltar, e eu já imagino, ele vai levar a minha filha para o futuro. Né? Ele já logo ligou os fatos, né? Ele vai levar a minha filha para o futuro, para que ela possa estudar, porque aqui ela não vai, então alguma coisa vai acontecer. Tipo assim, eu já sei que ela está destinada, que ela tem uma fada madrinha, então alguma coisa vai acontecer. E nada disso ele contou para Sofia também, para não atormentá-la. Pois bem, de fato, o Alexander aparece. Só que o que vai acontecer não é para levá-la para o futuro exatamente. A verdade é que a irmã mais nova da Ana Laura, a Marina, ela era apaixonada pelo Samuel. O Samuel, que é primo dela, né? O Samuel, que é o filho adotivo ali do Lucas e da Elisa. Sempre foi apaixonada por ele. Só que o Samuel, ele vai partir, ele vai estudar medicina, né? Ele vai ficar fora durante um bom tempo e tudo mais. Vai correr um boato de que ele ficou noivo, né? Lá fora, no país, lá no exterior, e que ele ficou noivo e tudo mais. Mas é só boato, óbvio. E que, nossa, ele arrebatava os corações das mocinhas, que ele era muito lindo e não sei o quê, enfim. Vai chegar meio que essa notícia aí de que ele supostamente estaria noivo. E ela fica tão irritada com isso que ela aceita o pedido de noivado do primeiro cara que aparece para ela. Primeiro. O problema, então, é que esse cara que a Marina noivou assim por impulso, por birra, né, por causa do Samuel, ele é o crush, digamos assim, da Ana Lu, desde a infância, desde a adolescência. A Ana Lu era apaixonadíssima por esse cara, só que ela nunca deu a perceber isso para ninguém, mas ela era doidinha por ele, e esse cara, então, agora iria se casar com a irmã, né? Então ela fica meio triste, meio abalada com isso aí, mas também não conta para ninguém. Alexander, então, aí que ele aparece, ele vai aparecer para a Ana Lu e vai se apresentar, né, dizer que vai acontecer alguma coisa muito grave, muito séria, se por acaso Marina se casar com esse sujeito. Porque não é o destino dela, né, que tem alguma coisa errada, que alguma coisa saiu do controle, ele não é o cara para ela, e que se ela se casar com ele, vai acontecer uma tragédia, vai acontecer um acidente muito grave, vai tudo dar errado. Então ela precisava impedir uma tragédia e impedir esse casamento. Essa era a única forma de impedir uma tragédia de acontecer. E ela vai dizer, como eu posso fazer isso, né? Então aí ela vai pensar em planos mirabolantes ali para separar a irmã desse carinha pelo qual ela era apaixonada. Mas enfim, ela vai pensar em tudo, desde tentar seduzir o rapaz para poder separar da irmã, enfim, aí a gente vai ver uma bagunça só. Pois o fato é que no meio de tudo isso daí, o Alexander vai acabar se apaixonando perdidamente pela Ana Lu. E a Ana Lu, ele foi lá para ajudar, porque na verdade ele queria juntar a Ana Lu com esse rapaz que ela amava, separando ele da irmã Marina, para que a Marina também ficasse livre para poder, sei lá, ir atrás do Samuel, né, que é quem de fato ela amava. Então esse, na verdade, era o plano, digamos assim, do Alexander. Só que ele vai se apaixonar justamente pela Ana Lu. E no meio dessa bagunça toda aí, a Sofia descobre, né, que o Alexander voltou, que o Alexander apareceu novamente. Então ela fica doida da vida com o Ian, e aí então eles começam a brigar, e ela vai culpar ele por muitas coisas, por que você não falou e tudo mais, enfim. É uma briga, eu achei pesado, eu achei desnecessário tanta briga assim por causa disso, porque ela vai achar, não, ele voltou e ele vai levar a minha filha pro futuro e não sei o que, e você precisa fazer alguma coisa, como é que você permite isso, como é que você tá de boa com isso tudo e tal. Ele disse, não, eu não tô de boa. Só que ela fica louca, ela fica histérica, ela briga com ele, ela trata ele mal, sendo que na verdade ele sofreu durante todo esse tempo também, sabendo que um dia isso ia acontecer, que talvez de alguma forma ela fosse levada realmente para o futuro, porque ali não teria condições dela estudar medicina, enfim. E aí enfim, a hipocrisia da Sofia, né? Porque, não, eu não tô de boa, eu tô muito triste, me parte o coração, tipo assim,
Sofia, eu também sou pai, eu tô sofrendo também, né? É minha filha também, vão levar a minha filha também de mim, eu tô sofrendo também. Só que é o seguinte, eu não sou egoísta. Se o futuro dela for esse, se o destino dela for esse, deixa, né? Poxa vida, ela não largou tudo, a Sofia não cumpriu o destino dela, não ficou, não resolveu, não teve a escolha de ficar lá no passado com o Ian, e era ali que estava a felicidade dela. E se acontecesse a mesma coisa com a filha dela? Ela ia impedir, né? Porque só porque queria a filha perto dela, a gente até entende, né? Mas isso aí é egoísmo e hipocrisia, e ela não precisava também tratar o Ian tão mal por causa disso. Mas enfim, a situação passa, e não foi por causa disso que o Alexander veio, não foi para levá-la para o futuro. Toda essa situação, inclusive esse fato aí de ela querer ser médica, isso tudo vai se resolver também de uma forma muito linda. E o que é mais gostoso da gente observar aqui é justamente o arco dela com o Alexander. É a coisa mais linda, mais fofa. A gente tem dois aqui, né? A gente tem o arco da Marina com o Samuel, porque mesmo noiva, ela ainda o ama, tem aquelas reviravoltas todas, tem aquela coisa de um não dar o braço a torcer e tudo mais, né? Mas no fim eles se amam e essa coisa toda. O Samuel é muito fofinho, ela é muito fofa também, mas assim, lindo mesmo é a gente acompanhar a Ana Lu, porque na minha opinião ela é a protagonista da história, juntamente com o Alexander, e são lindos. Gente, pensa que casal fofo. E o Alexander, que já tinha aparecido em outras, nos livros anteriores, aqui, gente, ele tá mais lindo ainda, mais bem feito, mais bem delineado, mais engraçado também, irônico, daquele jeitão todo dele. E o pano de fundo, a história dele, é uma coisa linda demais, gente, é lindo, lindo, lindo. Quando eu cheguei nessa parte, assim, eu chorei, porque é lindo o desenrolar da história dele, o passado dele, o amor dele pela Ana Lu. Então a gente entende os conflitos. Ele é um personagem aqui. Neste livro, o Alexander é um personagem muito complexo. A gente entende o que se passa na cabeça dele, a gente entende os dilemas dele, principalmente esse dilema de ser quem ele é e cumprir o futuro dele, o destino dele, ou, sei lá, se entregar ao amor ali da Ana Lu e deixar tudo para trás e perder, digamos assim, sei lá, talvez os poderes dele, essa coisa toda. Então ele vai ter esse dilema muito, muito grande. E isso é tão bonito, tão bem desenhado, assim. Eu me apaixonei pelo Alexander, gente, ele é fofo demais. O finalzinho dos dois ali, quando os dois se reencontram e tudo mais, quando a situação ali da Ana Lu se resolve, ela tem uma escolha, e eu acho que esse livro bate muito nessa tecla. Escolha, a escolha do seu futuro. Você, né, você vive das suas escolhas. E quando Alexander volta, gente, para ter a escolha dele, né, ali, encarando o seu passado, as coisas que ele viveu, o porquê que ele por que ele parou ali, por que ele estava ali naquela situação, né? Gente, é lindo demais. Olha, show de bola. A Karina sabe, assim, arrebatar o nosso coração, ela sabe mesmo criar emoções, criar cenas, assim, que te envolvem, que você consegue comprar, você consegue entender o personagem, você consegue sentir o personagem. É lindo demais, eu amei o Alexander. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado ali dessa breve resenha. Eu só tenho mais uma observação a fazer. Tem um personagem aqui, eu acho que eu já disse que no livro anterior a Karina pagou um pedágiozinho aí, mas nós temos aqui um personagem, digamos, LGBT. Mas no conjunto da obra, eu achei que foi válido. Quando esse personagem apareceu, eu comecei a pensar, isso aqui tem cara de lacração, isso aqui não sei não, hein? Por quê? Por que isso aqui? Por que ela colocou isso assim no livro? Mas no conjunto da obra, aí eu fui entender. Né? Se fosse uma coisa só isolada, tudo bem. Mas do jeito que ela falou, eu entendi onde ela quis chegar. A história desse personagem é assim. É um mordomo da família que se recusava a ser atendido por um médico. A única coisa que ele recebia ele tinha uma doença muito grave, que eu não sei direito o que era, mas assim, ele tinha feridas graves e ele era
precisava de tratamento. A única pessoa que permitia que entrasse lá, não para tratá-lo, mas para assim, dar um chazinho, trocar ali as ataduras e tudo mais, né? Ter um cuidado dele ali, mais como enfermeira mesmo. A única pessoa que ele permitia justamente era a Ana Lu, né? Que já tinha essa vocação aí para medicina e tudo mais. E ela entrava lá, cuidava dele. Não, mas você precisa ver um médico. Não, não quero, eu não confio em ninguém, eu não quero, não quero. Mas, por favor, você precisa ver um médico. Né? Não dá para ficar tratando assim, né? Você precisa de remédio, você precisa de um médico mesmo. E não. Enfim, esse cara morreu porque não quis tratamento. E não permitia que ninguém chegasse perto dele, a não ser a Ana Lu. Só que quando esse cara morre, gente, e o Samuel entra ali, porque já não tinha mais jeito, tipo, não, você vai, eu vou cuidar de você. Ele teve uma síncope lá, e aí ele entrou no quarto para tentar ressuscitá-lo, fazer alguma coisa, não deu certo. Ele morreu. Só que Samuel descobre que aquele homem não era homem, ele era uma mulher. Ele tinha nascido mulher. E olha que interessante, aí a gente vai entender toda a história dele. Era um cara que sofreu abuso, porque sofreu inclusive da mãe, sofreu todo tipo de bullying, de coisa, digamos assim, e tal. Ele resolveu se, porque ele era diferente, né? Era uma moça que não gostava de coisas de homem, enfim, conta aquela história triste e tudo mais. Falei, caramba, já vai começar a vitimizar, já vai começar, sabe? Enfim. Mas tá, aí passou a história, aí eu fui começar a entender o quanto essa história se relaciona na trama, ou seja, o quanto era importante uma mulher médica, tá entendendo? Talvez aquilo não teria acontecido. Aí tudo bem. Ah, isso se encaixa na trama, tanto em questão a Ana Lu, quanto a questão do Samuel, porque o Samuel também ele fica triste, fica abalado por não ter conseguido salvá-lo, e mais do que isso, né? Essa questão, esse passado desse mordomo aí, vai pegar muito ali no coração do Samuel, porque ele já tinha vivido isso também, ele viveu maus tratos, ele sabe o que é apanhar, ele sabe o que é sofrer desde criança, né? Ele era uma criança que sofreu abusos e tudo mais. Enfim. E tem um outro personagem que vai entrar nessa história, que é justamente o suposto noivo aí da Ana Lu, que seria um cara totalmente tóxico, com certeza seria um cara que bateria nela, se ela casasse com ele, porque era um cara que maltratava o pai, que já era idoso, batia, humilhava, manipulava totalmente o pai, e enfim. Então, nós vamos ter essa questão aí dos maus tratos. Então, a gente percebe o que a Karina está tentando construir aqui. E no final do livro isso fica claro. Essa questão aí dos abusos, dos excessos, dos maus tratos, seja lá o que for, né? Por qual razão for. Por ser LGBT, por ser uma criança indefesa, ou um velhinho indefeso, ou seja o que for. Então, ou abuso doméstico, é isso que ela critica. E no final tem uma mensagem, sim, muito bonita, porque de fato, abuso mesmo, crime, isso é crime, de qualquer forma, tem que ser combatido, sim. Então, eu achei, sim, aí uma coisa muito bonita. Fica aqui meus parabéns, porque eu gostei da forma que foi abordado aí esse tema. Lindo, lindo. Parabéns mesmo aí para Karina Risse. Então, fica aí mais uma dica de leitura para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E eu fiquei muito triste porque acabou, gente. Eu amo tanto esses personagens aí, mas enfim. Chegou ao fim, então, a nossa saga perdida. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.